É dia 13 de fevereiro de 2022, precisamente 19h30, e nós estamos aqui na Casa Espírita Allan Kardec de Botucatu. O tema que nós trazemos para podermos interpretar hoje é ódios pregressos. Ódio vem do latim odium e é um sentimento exacerbado. É uma raiva profunda, uma aversão imensa ou uma repugnância incontrolável, um ressentimento sem fim, um rancor descomunal ou uma animosidade infinita. A tudo isso podemos classificar como ódio. Em suma, ódio é qualquer sentimento ruim elevado ao extremo. Qualquer sentimento ruim elevado às últimas consequências. Ele nos leva a um desejo de vingança e uma vontade imensa de causar um grande mal a alguém. A palavra pregresso significa precedente, passado, anterior ou antecedente. E como nós somos espíritas e acreditamos em vidas passadas, então estaremos falando de ódios de vidas passadas. Ok? A palavra ódio é, sem dúvida nenhuma, a mais forte negativamente do nosso vocabulário. É a que soa pior. Ela causa até um certo medo na gente. Ódio. E não teria como ser diferente, porque ela é o antônimo da palavra amor, que é a palavra que soa melhor positivamente, nos trazendo beleza, sonoridade e até felicidade quando alguém a pronuncia para nós. Mas hoje, eu quero dizer que nós não devíamos ter medo ou repulsa da palavra ódio. Palavra essa que representa, que define um sentimento não racional, e sim instintivo. Então a palavra ódio não é um sentimento racional, e sim um sentimento instintivo. Então, se ele é um sentimento instintivo, Deus nos deu este instrumento por algum motivo justo e necessário, para que usássemos de alguma forma boa, uma forma positiva. Então, Deus nos deu esse sentimento para que usemos de uma forma boa, uma forma positiva. E aí, você não acreditando no que eu estou falando, me pergunta, Heitor, tem como usar o ódio de uma forma positiva? E eu vou responder, tem sim. Entendamos primeiro o que é o ódio. Esse sentimento vigoroso, terrível e que nos causa pavor. Como eu disse agora há pouco, o ódio não é um sentimento racional, porque eu não posso, ou então eu não consigo de uma hora para outra decidir, seja lá por qualquer motivo ou por qualquer razão, que eu vou sentir ódio de você, Fernando. Ou que eu vou sentir ódio de alguém. Eu não posso simplesmente resolver isso. Então não é algo racional. O ódio vem instintivamente de uma forma natural, trazido por uma forte emoção ou por uma grande contrariedade, decepção, que para mim é algo inaceitável. Aí vem o ódio. Alguns minutinhos atrás eu disse que Deus nos deu o ódio por algum motivo justo e necessário, para que usássemos de uma forma positiva. Gravem isso. Pois bem, vamos nos lembrar de que todos os planetas do universo nasceram como planetas
primitivos. E abrigaram em seu solo humanidades igualmente primitivas. Humanidades essa desprovida de qualquer recurso de sobrevivência, seja ele alimentar ou de segurança. E para que a espécie humana fosse preservada, para que a espécie humana não virasse cadeia alimentar dos animais selvagens, Deus nos criou com diversos atributos, a começar pela inteligência, e seguido de vários outros sentimentos instintivos que melhoram a nossa performance, a nossa capacidade de resistir e de sobreviver. E é entre esses sentimentos que encontramos o ódio. Um instrumento necessário à preservação da nossa vida. Especialistas das áreas de psicologia, psiquiatria, nos ensinam que quem ama não mata. E que só mata quem sente ódio. Exceção à parte são os psicopatas, que nem amam, nem matam, nem amam, né? Nem odeiam, e matam sem motivo algum. Então, para matar, a gente precisa sentir ódio. O homem pré-histórico era necessariamente um guerreiro, um caçador. Ele tinha como incumbência principal preservar a sua vida e a da sua prole, da sua família. Seja através de supri-la com alimentos ou da defesa dos animais selvagens e dos seus inimigos naturais. Então, ao se defrontar com um agressor que poderia lhe ceifar a vida ou a vida de seus familiares, o guerreiro sentia uma emoção causada pelo medo natural, que instintivamente acionava o ódio, causando o quê? O desejo de matar, derramando uma adrenalina que o revigorava, fortalecendo e multiplicando as suas forças. Nossos músculos, quando acionados, nos move como um motor. E o ódio, nesse caso, se assemelha a uma turbina de motor. Com isso, os nossos músculos, quando estimulados e a gente está se sentindo com ódio, passa a funcionar como um motor turbinado, que funciona mais rápido e mais forte. Nós podemos entender com isso que nos homens das cavernas, o ódio era um sentimento necessário que tinha sua razão de ser. E poderíamos até chamar aquele ódio de ódio do bem. Um ódio necessário. Vocês já prestaram atenção na preparação, no aquecimento de um lutador de boxe ou de MMA? Além dele se exercitar fazendo o aquecimento, ele busca sentir ódio. Ele procura sentir muita raiva do adversário, fazendo uma luta no espelho com caretas assustadoras. Ele emite urros amedrontantes. E o mais interessante, ele se esmurra a própria face com muita força diversas vezes. Podemos então entender e dizer que o ódio potencializa aquilo que fazemos. Não estou falando bem ou mal, aquilo que fazemos.
Então vamos raciocinar junto. Se eu tiver uma faca, eu posso usá-la fazendo culinária, comida. Mas eu também posso usá-la para matar alguém. Se eu tiver um carro, eu posso passear, trabalhar com ele. Mas se eu quiser matar alguém, eu posso atropelar as pessoas com o carro. Se eu tiver um cartucho, um diploma médico, eu posso salvar vidas. Mas se eu quiser, eu posso tirar vidas de quem eu odeio ou para vender órgãos, como a gente sabe que existe. Então, gente, não é o ódio. Não é a faca e nem o carro, nem a arma, nem o dinheiro, ou seja lá qual outro instrumento que Deus nos disponibiliza. Mas sim, se nós usamos para o bem ou para o mal. O problema é que ao longo das vidas passadas, nós sempre utilizamos essa ferramenta para fazer o mal e nunca para fazer o bem. Então ela ficou sendo uma ferramenta característica do mal. Quase que única e exclusivamente para se fazer o mal. Com isso nós podemos compreender e acreditar que tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos permite, é bom e é para o nosso bem. Inclusive o ódio. Nós é que usamos algumas coisas para o mal. O que diferencia, o que faz com que a gente use uma coisa no bem ou no mal, está relacionado com a nossa atual evolução moral e espiritual. Uma pessoa moralmente evoluída usa a faca apenas para fazer culinária, jamais para matar alguém. Vejamos um exemplo clássico para entendermos melhor isso. Todo mundo conhece. Saulo de Tarso foi o maior perseguidor, o mais cruel e aquele que mais assassinou de forma brutal os seguidores de Cristo. Configurando assim um ódio tremendo pelos cristãos. Saulo de Tarso. Nós vimos ódios semelhantes, que é um ódio religioso que ele sentia, e vimos outros ódios semelhantes, quando aconteceram as cruzadas católicas, que em vez de matar cristão, matava não cristãos, aqueles que não seguiam o cristianismo, muçulmanos e assim por diante. E ainda vemos hoje em dia. Nós vemos muçulmanos radicais que executam os cristãos. Após os acontecimentos na caminhada de Damasco, todos lembram que Saulo ficou cego. Depois de curado, Saulo se converteu ao cristianismo, reconhecendo a imensa bondade de Jesus. E aí ele mudou seu nome para Paulo de Tarso. E toda aquela energia, toda aquela adrenalina, todo aquele ódio para perseguir cristãos, ele transferiu para trabalhar, para fazer a divulgação e a pregação do evangelho cristão, se tornando o maior divulgador do cristianismo de todos os tempos. Então era o ódio do mal inicial e se converteu no ódio do bem.
É difícil ouvir a palavra ódio do bem, mas é o ódio do bem. Pensemos agora nas nossas vidas passadas, vidas pregressas, ao longo das nossas inúmeras existências. Desde que adentramos a fase humanoide, vivemos, no princípio, em cavernas. Em seguida, passamos a viver em civilizações tribais. E chegando, mais recentemente, à era cristã, 2000 anos, nós utilizamos durante esse período, incansavelmente, a turbina chamada ódio do mal. E não paramos ainda de usar até hoje. Uma vez que nós somos espíritos imortais, isso nos faz pensar, raciocinar, compreender que nós odiamos, ao longo dessas nossas existências, centenas ou talvez milhares de irmãos. É só a gente buscar na história que pesquisadores nos contam das épocas pregressas. Todos nós passamos por essas fases. Todos. Seja aqui neste planeta ou em outros mundos de expiação e prova semelhantes ao nosso, mundos primitivos. A nossa vida era uma luta constante pela sobrevivência e pelo poder. O homem primitivo lutava pelos alimentos e também por uma ou por várias esposas que lhe dessem uma família, uma prole com mais membros, e ele se tornava aí mais forte. Tivemos, depois do homem primitivo, o homem tribal, que lutava pela conquista de mais áreas de caça, lutava por mais escravos, por bens e instrumentos que existiam naquela época. E essas lutas eram bárbaras, eram sangrentas, sem nenhum resquício de piedade. Nenhum. Aí nós passamos por uma terceira fase, fomos morar em coletividades, tipo lugarejos, vilas, cidades. E aí a convivência social, a moradia conjugada, o trabalho conjunto, o comércio de troca e barganha, aumentaram a interação, o encontro de pessoas, trazendo com isso grandes e constantes desentendimentos, redundando muitas e muitas vezes em ódios e mais ódios. Vieram a seguir os reinados, os grandes impérios que transcendiam continentes, tudo sendo construído na base da guerra. Onde havia muita matança por flechas, espadas, afogamentos, queimaduras, torturas, duelos. E aconteciam ainda estupros e escravidão de inimigos derrotados. Chegando aos 2000 anos da era cristã, nós tivemos o Império Romano, o Império Bizantino, e a seguir a formação das grandes e as atuais nações, todos eles formados às custas de muita matança. Muita matança. Destaques maiores nós damos para as guerras das cruzadas, também para a invasão dos bárbaros, ou os acontecimentos da escravidão africana.
e com grande destaque a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, para que a gente não se estenda mais. Eu citei tudo isso que vocês já sabiam, para reavivar o pensamento de que ao longo desses milênios de nossa existência, temos conquistado, por que não dizer, centenas de milhares de desafetos e inimigos. Foram muitos. Será que eu estou exagerando? Será? Gente, o ódio cria um elo de energia como o elo de uma corrente entre nós e o inimigo, e a ele ficamos atrelados por essa energia. Então, todos nós arrastamos o peso gigantesco dos elos de ódio da corrente que construímos para nós mesmos. Nós estamos carregando, arrastando o peso enorme dessa corrente. E é isso que eu chamo de ódios pregressos, que é o nosso tema de hoje. Ódios pregressos. Dá para a gente tentar imaginar o tamanho das desgraças, das maldades que nós fizemos durante milhares de reencarnações passadas? Então, tendo Deus nos contemplado com a imortalidade, todos nós teremos a eternidade para nos acertar com cada um dos nossos inimigos. Bom, então, tendo Deus nos contemplado com a imortalidade, nós teremos toda a eternidade para nos acertar com cada um desses nossos inimigos. Eu acho que todos concordamos que essa é a situação de todos nós. Ou será que alguém de nós estaria imaginando que um dia qualquer a gente se tornaria um espírito um pouco mais elevado e aí vamos viver num mundo feliz, deixando essas dívidas lá no passado, esquecida? Como é que diz na gira? Põe na conta do Abreu, se Jesus não pagar, nem eu. Não é isso? Não. Nós teremos que resgatar todo esse passado de desentendimentos, brigas, raivas e ódios. Esta é a lei de ação e reação. Você quebrou? Então conserta. Você derrubou? Levanta. Você sujou? Limpa. Temos que reparar todos os nossos erros. E não é então por acaso que eu estou aqui preocupado e tratando deste tema. Não é por acaso. Vejamos o que disse Jesus a esse respeito. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, parágrafo 5. E lá tem uma passagem do Evangelho de Mateus, muito conhecida, pouco usada, onde Jesus diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. O mais depressa possível. Enquanto estáis no caminho. Para que ele não vos entregue ao juiz. E que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça. E que você não seja jogado a uma prisão. E Jesus concluiu. Prestem atenção. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houver pago o último ceitil. Está aí. Haja reencarnação para pagar tudo isso. Ou seja,
nós não sairemos da árdua estrada da evolução enquanto não nos entendemos com cada um desses nossos irmãos. Esta é a lei do resgate. Mas como funciona isso? Vou dar um exemplo prático, para que todos possam entender. É como se Deus nos desse um cartão de crédito universal. Aquele cartãozinho. É como se Ele nos desse. Onde cada ato de maldade neste cartão é lançado R$1 de débito, de dívida. E cada boa ação que fazemos, R$1 de crédito positivo. Como esse cartão é universal, nele está contabilizado as boas e as más ações desde as nossas vidas primórdias, mesmo que seja em outros planetas, até os dias de agora. Raciocinemos. Se neste mundo que estamos hoje, um mundo de expiação e prova que está indo para um mundo de regeneração, a humanidade ainda pratica mais o mal do que o bem, então nós estamos fazendo ainda mais débitos do que créditos. Então nós nem estabilizamos ainda, nós estamos sempre aumentando. É que nem aquele juro caro que o cartão nos cobra, que a gente não sai dele nunca. Então, se nessa vida nós estamos aumentando esse saldo devedor do cartão de crédito, imagine, somando, nas vidas passadas onde a gente não tinha crédito nenhum, porque não praticava o bem, só o mal. Imagine o tamanho do saldo devedor. Suponhamos lá, R$500 mil somando de um em um. Então eu tenho que fazer 500 mil boas ações para começar a querer empatar a coisa. Então é muito grande a dívida. Então, para nos elevar a mundos superiores, o que Jesus diz, enquanto está a caminho. Nós estamos a caminho de mundos superiores. Então, para nós nos elevarmos, para adentrarmos mundos superiores, nós temos que fazer um acerto de conta. Ou seja, você tem condição de ir para lá? O gerente da nossa conta, desse nosso cartão, que vai conferir o nosso extrato, os débitos e os créditos, para saber se temos crédito direito para ascender a mundos melhores, é um examinador que nos conhece muito bem. É um examinador que nos conhece muito bem. Esse fiscal é a nossa própria consciência, que sabe tudo de nós e dela não escapa nada. Nada. Tem muita gente que conhecemos que faz assim com as contas. Conta nova, ele demora um pouco para pagar, porque ainda é muito nova, deixa ela ficar um pouco velha e vai ficando velha. E a conta velha, por ser antiga, ele acaba esquecendo e não se lembrando de pagar mais. Mas lembremos o que Jesus disse sobre o juiz. Então isso tudo ficou esquecido por enquanto. Mas quando for a hora de passar lá na banca, o débito vai estar lá, esse que eu quis esquecer, vai estar lá. E se não pagar até o último centavo, vai ser jogado na prisão. Ou seja, que prisão? Vai permanecer neste mundo prisão. Mas não é um mundo terra, é um mundo de expiação e prova. Mundo de sofrimentos. E assim continuará até fazer o último dos resgates. Bem,
eu acho que ficou claro. Creio que todo mundo entendeu. Mas eu sinto que tem uma pergunta aí. Se nossa dívida é muito grande e nós ainda estamos aumentando nesta vida, então a Terra não tem como se transformar num mundo de regeneração. É uma pergunta. Eu digo, calma. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A Terra é uma criação de Deus e tem o seu próprio planejamento evolutivo. Ela não depende de nós. Então ela vai seguir o seu curso e se elevar em grau planetário. Grau planetário. Lembra que Kardec falou mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, mundos evoluídos, mundos angélicos. Esses são graus de mundo. Então, ela tem o seu próprio planejamento evolutivo, tá? E vai seguir o seu curso e se elevar em grau evolutivo para mundo de regeneração. Isso é a Terra. Nós é que precisamos ter créditos para acompanhar a Terra, acompanhar a evolução dela e merecer continuar no mundo de regeneração. Caso contrário, nós reencarnaremos numa outra vida em um mundo de expiação e prova. E provavelmente bem no seu comecinho. Tipo, a época em que Jesus Cristo viveu. O problema é que nós somos ainda, falo nós, todos, somos, raríssimas exceções, somos espíritos preguiçosos. Nós somos espíritos preguiçosos, muito preguiçosos. Vou dar só um exemplo. Vocês podem criar outro. Tem amigos nossos que chegam no centro e num papelzinho coloca o próprio nome, vai lá na caixinha de oração e coloca o nome dele na caixinha de oração ou de vibração. Experimente chegar com cuidado e perguntar se ele também está orando por aquele nome. Você não sabe qual dele. Se ele também está orando por aquele nome que ele colocou na caixinha. 99% vão te dizer assim: a minha oração não é forte, não. Eu mal sei rezar. Não é assim? Por isso que eu trago para vocês aqui que vocês têm oração forte. Por isso que eu trago para vocês me ajudar. É preguiça ou não é, gente? Nem para si própria pessoa ora. Ele quer que os outros façam isso por ele. Se a própria pessoa não pedir para si, Deus não vai atender. Se a oração é a força maior que existe na natureza, se é ela que pode nos salvar, a pessoa não quer nem usar isso para se salvar. Então, gente, quando colocar o nominho lá, por favor, ora para si também ou para quem você colocou. Senão, dificilmente vai ser atendido. A cabeça de cada um tem uma pergunta que não quer calar. Como pagar uma conta gigantesca como essa? Uma vez que cada boa ação é creditado R$1 no meu cartão e eu devo ter lá centenas de milhares de débitos. Teria alguma forma mais rápida? Então, como é que eu posso pagar mais rapidamente os meus débitos? A resposta é clara. Seguindo Jesus, o nosso melhor guia e modelo mais perfeito. O que foi que Jesus nos ensinou nesse sentido para que a gente possa seguir esse seu ensinamento? Jesus nos ensinou sobre como pagar os nossos pecados. Lembram? Ele deu uma dica importante, uma dica valiosa. Ele disse assim, e as pessoas não prestaram tanta atenção: um gesto de amor paga uma multidão de pecados. Suponhamos que um gesto de amor, se ele paga uma multidão, vamos
expressar um número qualquer, 100 pecados. Só para a gente raciocinar. Então, se um gesto de amor paga 100 pecados, então nós vamos realmente pagar essas dívidas passadas mais depressa. Mas é que me parece meio confuso essas regras aí, né? Por quê? Vamos ver. Nós não vamos ter que resgatar um por um dos nossos débitos. Como é que de uma hora para outra você vem agora e diz que eu vou resgatar 100 de uma vez? Como? Acontece, meus irmãos, que nós olhamos esse pagar nossos pecados como se isso fosse um castigo. Nós olhamos pagar pecados como se fosse um castigo. Esquecemos que Deus é um Pai de amor. E o seu objetivo é que nós aprendamos a amar. O objetivo dele não é nos castigar, e sim nos ensinar a amar. Eu já falei sobre isso numa palestra que eu fiz, está no meu Facebook. Se alguém tiver interesse em ver isso aí lá, Facebook, Heitor Seneviva. O tema é: o que viemos fazer aqui na Terra? E lá eu respondi que nós viemos aprender a amar. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Qual é o segundo? Amar ao próximo. Se os dois mais importantes é para amar e para amar, então nós viemos aqui o quê? Para aprender a amar, resumidamente. Ok? Tem uma explicação muito maior do que isso. Então, diante desse esboço, como é que fica a nossa tabela de preços para acertar a conta do nosso cartão? Uma má ação, nós já definimos, R$1 de débito. Uma boa ação, R$1 de crédito. E uma ação de amor, R$100. Olha que delícia. R$100 de crédito. Então, parar de gastar, diminuir o gasto e aumentar o trabalho. Mas se uma boa ação vale 1 e um gesto de amor vale 100, como é que eu vou saber se eu estou fazendo algo que vai acreditar R$1, ação de bem, ou R$1, uma ação de amor, ou R$100, uma ação de amor? Como que eu vou saber isso? Bom, vamos explicar a diferença. É uma boa pergunta essa. Concorda? Vamos dar um exemplo. O exemplo é bom que a gente consegue entender bem. Quando alguém bate na nossa porta pedindo um prato de comida, nós olhamos como um mendigo passando fome. Mas não é isso não, gente. Aquele batendo na nossa porta é um enviado de Deus nos dando a maravilhosa oportunidade de fazer um bem a um irmão e pagar um pouco a nossa conta. E eu nem precisei sair da minha casa. Está lá na porta da minha casa uma oportunidade de eu pagar um pouco a minha conta. Então, em resumo, alguém bateu na nossa porta pedindo alimento, ou seja, Deus nos enviou alguém ali para nos ajudar a resgatar os nossos débitos. Nós vamos ter, na maioria das vezes, três ações. A primeira delas: se não tiver nenhuma sobra de comida, ou se já está tudo limpo, eu não quero mexer mais naquilo ali, eu diria: meu filho, não sobrou nada. Mas se tivesse ainda alguma comida, eu te daria de coração, porque eu sou uma pessoa generosa, caridosa. Eu gosto de fazer caridade e não suporto ver gente passando fome. Mas passa outro dia, tá? Hoje eu não tenho. Uma segunda ação: se eu tiver comida que sobrou da refeição que acabamos de fazer, então eu vou lá na cozinha, ponho esse pouco de comida que sobrou num prato velho, ou de plástico, ou descartável. Pego também um garfo velho ou descartável, que eu não uso mais, né?
e põe água numa dessas garrafinhas plásticas, ou num copinho plástico. E vou e entrego para ele dizendo, pega aqui, meu filho, leva tudo, pode ficar com tudo, não quero nada de volta. E entro em pensamento, né? Eu entro assim, eu tenho um bom coração, eu faço caridade. Dar meu prato, talher, copo que a minha família usa, para depois eu ter que lavar e eles usarem onde ele comeu, isso eu não tenho condição de fazer. Essa é a segunda ação. E a terceira? Ao ver um irmão faminto, enviado por Deus, enquanto a senhora já tinha almoçado, as panelas ela já tinha lavado, vendo a situação, ela diz ao andarilho, olha moço, se você não se importar de esperar só um pouquinho, é que a minha comida está um pouquinho atrasada hoje, mas já ela fica pronta. E ele diz, não senhora, eu espero um pouquinho. Aí ela entra, enquanto ela entra, ela vai pensando, o que é que eu posso fazer rapidinho para ele? Coitadinho, está com muita fome. E com a destreza de uma matrona italiana, ela sapeca ali um macarrão, um pedaço de carne, joga um molho, pega um copo, um talher, um pão, e vai feliz entregar para o irmãozinho, sabendo que vai saciar a fome daquele enviado de Deus. E enquanto ela espera, conversando com ele, ele comendo avidamente pela fome, ela eleva o pensamento a Deus em oração e agradece a oportunidade. Depois, ao terminar, despede-se com respeito do irmão, recolhe os utensílios e os leva para lavar e colocar na mesma prateleira dos seus familiares. E respira feliz e tranquila pela boa missão cumprida. Vamos analisar essas 3 ações. A primeira ação deu uma de preguiçosa, se passando até por caridosa. Um ponto positivo ou um negativo? Um débito? Não. Um débito. Negativo, ok? A segunda ação não foi lá muito bem, mas matou a fome. Então, é uma boa ação. E a terceira? Ela não tinha nem a comida. Ela segurou ele para dar tempo dela fazer alguma coisa. Ela não teve nojo dele. Ela não teve receio de conversar com ele esperando. Ela não deixou ele se sentir um Zé Ninguém, um João Ninguém. Ela fez uma ação de amor. Pois ela foi caridosa e foi amorosa. Então ela merece 100 pontos. Ela merece pagar 100 débitos. Eu converso com pessoas que dizem assim, eu quero fazer caridade, eu adoro, nossa, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida. E outra coisa, tudo que eu penso em fazer sopa, não sei o quê, levar comida para gente na rua, tudo que eu penso em fazer, já tem gente fazendo. Então, eu fico sem ação. O que eu posso falar para uma pessoa dessa? Eu apenas penso, não tem tempo? Convida esse meu amigo para ir num churrasco para você ver se ele tem tempo ou não tem. Arruma tempo, né? Então, eu quero finalizar, né? Nós estamos já com quase 50 minutos. Eu quero finalizar procurando deixá-los
mais tranquilos, falando sobre como resolver uma grande parte desses ódios pregressos que é o nosso tema de hoje. A primeira coisa que temos que fazer para resolvê-los é sentir realmente a vontade de nos reconciliar com os nossos inimigos. Sem vontade não tem reconciliação. Aí alguém me pergunta, mas Heitor, como? Onde eu vou encontrá-los, esses inimigos, se eu nem sei quem são? E se por acaso eu os encontrar e eles não quiserem se reconciliar comigo? Ok. Se eu tiver realmente a vontade, ou a vontade real, os passos a serem dados são os seguintes. Uma oração a Deus, demonstrando a sua vontade real de se reconciliar. Sentir confiança e fé que você vai realizar. E partir para o trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Entendamos o seguinte. Se Deus consegue planejar todo esse universo, Ele vai saber com facilidade aproximar os nossos desafetos de alguma forma que até facilite o nosso ajuste de contas. Isso. Então, Deus vai facilitar, por exemplo, muitos deles, nós já sabemos, virão como família, como pai, como mãe, como irmão, como filho, como neto, como primo, como tio. Virão ainda outros como patrões ou empregados, como vizinhos ou como conhecidos, como comerciantes ou como clientes, como professores ou como alunos, e etc, etc, etc. Então, se eu tiver a real vontade da reconciliação, deverei, como você disse, me empenhar a ser educado com os nossos desafetos, a conquistar a amizade deles. A cada um que eu tenha algum desentendimento, eu tenho que procurar tratá-lo com carinho, com respeito. A todos aqueles que eu citei acima, familiares, amigos, professores e assim por diante. Assim sendo, como você disse, é tudo uma grande rede, encarnados e desencarnados. Nós iremos atingir o coração até dos espíritos obsessores. Espíritos esses que nós temos intrigas, né? Desafetos esses que procuram nos obsediar, nos maltratar. Porque eles estão vinculados a esses que nós temos encarnados. Então um é primo do outro, o outro é sobrinho daquele que está encarnado, o outro é desencarnado. Então Deus vai agir para que a gente tenha a oportunidade de socorrer alguém que está doente, dar-lhe o remédio, levá-lo até onde eu tiver que levar. E o meu desafeto é o pai dele, que já morreu, que está lá no plano espiritual como meu obsessor. Ao ver isso, acabou o meu obsessor. Seu Gentil me contou uma história, não sei se ele deu em algum depoimento, que a pessoa se transformou tanto que os obsessores falaram, não tem mais o que fazer. É isso aí. Essa é a oportunidade. Quer dizer, ele não foi ajudar a causa do obsessor. Isso. Mas a pessoa se transformou tanto que não havia motivo mais para obsediar. Então temos ainda aqueles obsessores mais difíceis, mais resistentes ao ódio e à vingança. Então eles serão encaminhados a nós, como talvez um filho, um irmão, sendo ele paraplégico, mudo, surdo, cego, ou com uma debilidade mental, para que nós cuidemos com muito amor. Para Deus montar uma estratégia de aproximação é muito fácil. O difícil
é nós quebrarmos essa nossa carapaça de orgulho, de vaidade e de egoísmo, que nos impede de tratar a todos os nossos irmãos com respeito, carinho e amor. Por sermos espíritos imortais, se não tomarmos uma decisão de reconciliação, os ódios permanecerão ad eterno. A solução é aquela oração: Senhor, livrai-me dos meus inimigos. Mas não vamos nós pensar que Deus vai pegar os nossos inimigos e exterminar eles para que eu não tenha mais inimigos, não. Heitor, será que é a sua oração? Ou será que no silêncio do seu quarto, no silêncio da sua área, também, né? São as formas que existem. Energia positiva para todos aqueles que erraram com você e os outros que você errou continuamente. Isso. Mas para não perder o raciocínio aqui. Então, quando a gente disser, Senhor, livrai-nos dos nossos inimigos, não é pensar que Deus vai exterminar esses nossos inimigos para que eu não os tenha, ou vai prendê-los numa cela eternamente para que eles não me incomodem mais. Não. Deus jamais faria isso com um dos seus amados filhos. Como os espíritos se encontram, se comunicam pelo pensamento. A única forma de nos livrar de um espírito inimigo é transformando ele em nosso amigo, como Jesus fez com o seu inimigo Saulo, transformando ele no amigo Paulo. É assim que quando oramos, Senhor, livrai dos nossos inimigos, Deus irá aproximar mais ainda esses inimigos de nós e dar a cada um a oportunidade de os tornar nossos amigos. Meus irmãos, que nós tenhamos a ajuda do alto para começarmos a pagar os nossos débitos e erradicar de uma vez por todas os nossos ódios pregressos. Muito obrigado a todos pela oportunidade de me fazer ouvir. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.